Olá, esse é o capítulo do dia. Se você gosta da novela Força de um Desejo, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo. O inspetor vai a Ouro Verde para ter uma conversinha com a Idalina. Idalina furiosa, diz depor, e por quê? Eu não tenho nada a ver com esse crime, eu não sei quem matou Sobral. O inspetor diz, eu ainda não fiz as perguntas? E aí, Dalina, já conversamos sobre isso. Eu já disse tudo o que sabia para ajudá-lo nas investigações. E o inspetor diz, não se trata de uma conversa, é um depoimento oficial. E Dalina diz, está abusando de seus direitos. Eu sou uma senhora indefesa, insultada em seu próprio lar. E o inspetor diz, se preferir, posso intimá-la a depor na delegacia. Dalina fica furiosa e diz uma Menezes de Albuquerque em uma dependência policial. Como se atreve? O que deseja saber? E o inspetor diz, vamos ser específicos, eu nas perguntas e a senhora nas respostas. Sei que no passado impediu o namoro do senhor Gino com a sua filha Helena e escorraçou da cidade. E Dalina dá risada e diz, é uma pergunta? E o inspetor diz a dona Helena casou a contragosto com o barão Sobral, que comprou as terras de sua família. E a Idalina diz, o patrimônio permaneceu na família. Com a minha filha Helena, meus netos, e o inspetor diz, com a senhora. E Dalina diz, eu não estou vendo onde quer chegar. Com essas histórias são antigas. E o inspetor diz, muito bem, se assim prefere, eu vou direto ao que interessa. Eu quero saber com detalhes tudo sobre a sua relação com o Gino Ventura, desde que ele voltou para Santana depois de enriquecer. E Dalina diz, eu posso saber o que este assunto tem a ver. E o inspetor diz, a senhora só pode responder e com muito cuidado, porque trata-se de um depoimento oficial. Se faltar com a verdade, pode se complicar. E Dalina diz, o meu relacionamento com o senhor Gino Ventura. E o inspetor diz, é amigável, cordial, íntimo, perigoso? Há várias formas de se qualificar um relacionamento, dona Idalina. Eu quero saber qual era o seu Gino Ventura, desde que ele voltou a Santana, comprando de Sobral a fazenda da Morro Alto. E Dalina diz, eu sempre fui contra a venda do que pertenceu à minha família. Sobral nunca teve pulso na administração do patrimônio. Um homem dominado pelos sentimentos, faltava firmeza dos fazendeiros, mimava os escravos. Foi perdendo muitas terras, enquanto outro fazia fortuna. E o inspetor diz, então, o convívio com seu genro não era dos mais agradáveis. Admira o senhor Ventura porque voltou vitorioso. E Dalina diz, não foi isso que eu quis dizer, apenas comentei. O inspetor diz, está claro que comentou, só que não respondeu a minha pergunta. E aí Dalina diz, eu fui dona de uma loja, um pequeno empório. Fazia vendas e algumas vezes estive na Morro Alto, sim, dona Bárbara. Estava equipando a casa recém-comprada, clientes como tantos outros. Precisava dos meus conselhos. O senhor Ventura nunca fez economias. O inspetor diz, então, admite que tinha uma amizade com os Venturas, apesar da rixa entre as famílias. E Dalina diz, uma rixa tola, sem sentido. E o inspetor diz, então, frequentava Morro Alto sem o conhecimento do Henrique Sobral. E a Idalina diz, eu como a dona do empório não ficava falando para o Sobral detalhes sobre as vendas da minha loja. E o inspetor diz, o barão sabia ou não que a senhora frequentava a fazenda do inimigo? E Dalina diz, se soube, nunca chegou a comentar comigo. Eu não podia tomar posição nesta briga. Eu, uma senhora, sou hóspede na Ouro Verde. Eu não tinha motivo nenhum para aborrecer o meu genro, sendo hóspede dele. O senhor não está achando que eu matei o Sobral porque eu vendia louças para o senhor Gino Ventura? O inspetor diz, eu não tenho motivo nenhum para lhe fazer confidência sobre as minhas conclusões. O que está muito claro é que a senhora mentiu.
ocultor da polícia informações valiosas, sua amizade com Ventura e seu rancor pelo Sobral. Idalina diz isso não lhe diz respeito aos seus sentimentos íntimos. Enquanto isso, Gino está bebendo, fica pensando nas coisas que a Olívia dizia para ele no momento em que ele viu a Olívia nos braços do Mariano, dizendo que o amava e que desprezava o Gino. E lembra de quando fez horrores com a Olívia. Foi cenas pavorosas, enquanto a Olívia está lá, na senzala amarrada, toda machucada e sangrando, jogada no chão. Na Ouro Verde, Esther, o advogado Leopoldo Abelardo e Alice estão conversando com a Idalina. E eles querem saber o que o inspetor queria com a Idalina. A Idalina diz que nada demais. E a Esther insiste para a Idalina dizer. E a Idalina diz que apenas queria saber se ela era amiga do Higino. E a Esther diz, a senhora disse que era amiga íntima do Higino, que vendeu várias provas para ele para prejudicar o Henrique. Falou toda a verdade, dona Idalina? Falou que era cúmplice do canalha do Higino? E Alice diz, não fale assim de paizinho. Não fale assim. E Alice diz a dona Idalina, só deve ter orgulho de ser amiga de meu paizinho, não pode ser ingrata a quem sempre lhe abriu as portas da fazenda. E a Idalina diz, fique quieta, não se meta. Alice diz, estava lhe defendendo. E a Idalina diz, mais uma palavra, eu digo a todos o que eu penso dessa sua duvidosa ida à corte. E a Esther diz, do que estão falando? Estão conspirando na nossa frente. E o Abelardo diz, o que está dizendo Alice? Para deixar desse jeito? Hein? Alice, o que ela está mandando você fazer? Hein? Você esconde alguma coisa? Alice diz, não, não. Abelardo começa a gritar, o que mais pretende? Não basta tudo o que fez, os crimes que cometeu. E a Idalina diz, crimes? E o Abelardo diz, eu não falo da sua ingratidão, da sua prepotência, arrogância. Falo de coisas concretas, falsificação de documentos. Esther diz, essas lembranças eu quero evitar, e sai da sala, deixando Abelardo lá gritando com a Idalina. Abelardo diz, eu odeio sua arrogância, minha avó, esse costume de não se deter diante de nada, capaz de tudo para conseguir o que quer. Se quiser permanecer nessa casa, pare. Abelardo sai furioso, gente. Enquanto isso, o conselheiro está falando com Mariano e com Trajano e diz que o inspetor está desconfiadíssimo da Idalina e que está seguindo o raciocínio do Mariano, que as 3 mortes estão ligadas, do padre, do Dr. Xavier e do barão, e que ele acha que a Idalina se confessou ao padre e depois o matou, e que matou o Dr. Xavier porque ele descobriu alguma falcatrua da Idalina junto com o Higino, e que matou o barão porque ele descobriu algo que ela possa ter feito. E o Mariano diz, então, por que não solta o Inácio? E o conselheiro diz, todos sabem que o Inácio é inocente, que a Idalina é uma cobra. Enquanto na Ouro Verde, no dia seguinte, Rosales, Zulmira, Marta preparam as comidinhas favoritas do Inácio para o Cristóvão levar para a prisão. E nisso, Rosália diz que quer ir junto. Cristóvão diz que o inspetor não vai deixar a Rosália ver o Inácio. Rosália chega na delegacia com Cristóvão e pede que o inspetor deixe ela ver o Inácio. Ele diz que não. Rosália diz que o Inácio é como se fosse um filho para ela, chora. O inspetor fica com pena da Rosália e permite ela ver o Inácio. Enquanto isso, Esther está falando com o advogado e ele diz que o Abelardo foi tão agressivo com a avó. E a Esther diz sim. E o Mariano disse que no interrogatório do conselheiro, o inspetor deixou transparecer que está desconfiado da dona Idalina. E o advogado já não está tão certo da culpa do Inácio. Esther diz sim. Ele acha que os 3 crimes estão ligados, sim. O inspetor sabe da antiga amizade da Idalina com Ventura. O Dr. Xavier podia ter descoberto alguma tramóia dos dois contra o Henrique. O padre, ela se confessava. E o advogado diz, então, o inspetor tem razões para desconfiar da dona Idalina. Então, fico esperançoso com o habeas corpus do Inácio. O Inácio não é o único suspeito. E a Esther diz, vamos fazer tudo. Vamos tirar o Inácio da cadeia e colocar o Higino Ventura na cadeia, com um dossiê que a Olívia encontrou na Morro Alto.
O advogado diz que está otimista, a Esther diz que está muito otimista e sabe que o Inácio vai ser solto. Enquanto Rosália está lá na delegacia conversando com o Inácio, faz carinho no Inácio e diz que todos sentem falta do Inácio, que todos amam o Inácio e estão fazendo de tudo para tirar o Inácio da cadeia. Inácio se emociona e a Rosália diz para o Inácio não perder as esperanças, porque ele vai sair de lá, porque é inocente. Enquanto isso, na Ouro Verde, Zulmira descobre o que o Higino está fazendo com a Olivia e corre contar para Esther. Esther se desespera e diz, temos que fazer alguma coisa. E Alice diz, por favor, a minha mãe não pode saber disso, ela não pode saber. Leopoldo diz, o problema não é a Bárbara, é a Olivia. E a Esther diz, eu sabia que isso não ia dar certo. E o advogado diz, ela se arriscou muito. E Esther diz, se o Inácio descobre isso... E o Abelardo diz, a lei o protege num caso desses? E o advogado diz que infelizmente sim. Leopoldo diz, vamos agir por conta própria? E a Idalina deboche diz, está pensando em pegar uma arma, invadir a Morro Alto e salvar a escravinha? Esther manda a Idalina calar a boca e diz que eles têm que encontrar uma forma de encurralar o Higino para salvar a Olivia. E a Zulmira diz, mas tem que ser logo. Enquanto isso, avisam para o Mariano. Gente, Mariano se desespera e vai falar com Trajano. Trajano dá dinheiro para o Mariano. Mariano contrata uns jagunços decidido a invadir a Morro Alto e salvar a Olivia. O barbeiro fofoqueiro vê o Mariano pagando uns jagunços e vai contar para o Bartolomeu. Bartolomeu diz que não quer saber de fofoca e vai conversar com a Clara. Enquanto o Higino diz para o Vitório que vai para a vila e que é para ficar de olho na Olivia que está na senzala, enquanto Mariano e os seus homens estão indo para Morro Alto, enquanto Higino está indo para a vila. Enquanto a Socorro diz para Palmira que ainda tem esperanças em ficar rica, enquanto a Clara está se insinuando para o Bartolomeu, que se insinua para a Clara, Luzia chega na estalagem e o Baldo fica se insinuando para a Luzia e diz para ela vestir o traje de banho dela e nadar novamente. Enquanto isso, Bartolomeu continua conversando com a Clara. E na Morro Alto, os homens do Mariano chegam lá e o Vitório os flagra na entrada e diz, aqui ninguém entra sem ser convidado. E nisso, ele manda os homens dele desarmarem os homens do Mariano. De repente, Mariano chega por trás do Vitório, aponta uma arma para a cabeça dele e manda todos os homens soltarem as armas. E dá uma paulada na cabeça do Vitório e o deixa desacordado. Entra na senzala e a Olivia está lá, amarrada, jogada no chão, toda machucada. Mariano tira a Olivia da senzala. Enquanto isso, um dos jagunços do Higino avisa que invadiram a senzala. Higino corre para Morro Alto e todos os homens que estavam na estalagem correm para tentar descobrir o que está acontecendo, enquanto a Clara e a Luzia ficam conversando na estalagem. Enquanto isso, Mariano e Olivia estão fugindo a cavalo. Mariano diz que se a Olivia quiser, ele para a Olivia descansar. Olivia diz que não, que só quer ficar ali, junto do Mariano. Olivia está toda machucada, enquanto a Clara confessa para a Luzia que tem certos desejos que não consegue controlar. E a Luzia diz que para ela não controlar nada não, e ser assim, igual a Luzia. Enquanto a Palmira e a Socorro ficam observando a Clara e a Luzia conversarem intimamente. Nisso, o Baldo chega com o Bartolomeu e o Bartolomeu vai conversar com a Clara e com a Luzia. E o Higino, na Morro Alto, está furioso, manda os homens se armarem até os dentes para pegarem a Olivia novamente. Enquanto a Socorro vai na casa da Juliana e dá uma semana para Juliana conseguir o dinheiro, ela conta tudo para Abelardo. Juliana vai pedir ajuda do Trajano. Enquanto isso, os homens do Higino estão atrás do Mariano e da Olivia. Cristóvão e Zulmira estão conversando com Jesus. E o Cristóvão diz que por isso que ele quer fugir, que tem que lutar contra a escravidão, porque há muitos donos de escravos como Higino Ventura, que é um monstro. Nisso, Clemente entra debochando do que o Higino está fazendo com a Olivia. Enquanto a Esther e o advogado estão conversando, e a Esther pergunta para o advogado se o Pedro Afonso quiser ajudar ela no plano
para fingirem que estão juntos, se é para ela continuar com isso. E o advogado diz que sim, porque as provas continuam com o Higino. Enquanto isso, Mariano para em um lugar para Olivia descansar e tomar água. Os homens do Higino e o Higino se aproximam e começam a atirar. Mariano e Olivia saem correndo, enquanto Vitória e seus jagunços estão atirando nos jagunços do Mariano. Mariano está fugindo com a Olivia. Higino vai atrás deles e aponta uma arma. Mariano aponta uma arma para o Higino. Olivia se esconde atrás do Mariano, apavoradinha, toda machucada. E o Mariano diz: vamos resolver isso como homens. Sem armas. Os dois soltam as armas e começam a lutar. E esse foi o capítulo do dia, gente. O que vocês estão achando, hein? A novela tá pegando fogo. Escreva nos comentários o que você achou da fuga da Olivia. Muito obrigada e fiquem com Deus.